Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Hoje iniciamos a Semana Santa. A Igreja nos coloca diante de um dos contrastes mais violentos de toda a liturgia. Nós começamos os ramos cantando Hosana e nós terminamos diante de uma cruz ouvindo o silêncio de Deus. É impressionante. Porque entre um evangelho e outro, nós temos dois evangelhos, propriamente na liturgia de hoje, entre Mateus 21 e Mateus 27, não se passam muitos dias. E, no entanto, muda tudo. A multidão muda. O grito muda. Primeiro, o bendito que vem em nome do Senhor, e agora, depois, transforma-se em crucifica-o. São duas frases antagônicas que em poucos dias mudam, proclamada pela mesmíssima multidão. Isso nos faz pensar, será que nós também não somos, ao mesmo tempo, a multidão que aclama e a multidão que condena? É bonito e terrível, porque este domingo é uma espécie de espelho. A liturgia não nos permite ser apenas espectadores. Não nos permite. Ela nos obriga a entrar na cena, a tomar posição. E se formos honestos, nós vamos nos reconhecer em quase todos os personagens desta narrativa. Na multidão volúvel, nos discípulos que fogem, em Pedro que nega, em Pilatos que lava as mãos, e talvez, se tivermos a graça, no centurião, que diante do corpo destroçado diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Vamos ao primeiro evangelho. Mateus nos narra a entrada de Jesus em Jerusalém. E aqui, meus irmãos, a geografia e a teologia. Jesus vem do Monte das Oliveiras, passa por Betfagé, que em hebraico significa casa dos figos verdes, a casa do que ainda não amadureceu, né? E desce em direção à Cidade Santa. Eu quero com vocês hoje fazer um estudo desta liturgia que é belíssima. Ele vem de cima para baixo, do monte para o vale. É o movimento da encarnação, Deus que desce. E desce montado num jumento. Não num cavalo de guerra, não numa carruagem imperial com ouro, não, num jumento. O profeta Zacarias já havia anunciado: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento. A palavra hebraica para manso é ani, que também significa pobre, humilde, curvado. Jesus entra em Jerusalém como um rei que se curva. Reparem, minha gente, no contraste. Do outro lado da cidade, é bem possível que naquela mesma semana da Páscoa, Pôncio Pilatos estivesse entrando por outra porta, vindo de Cesareia Marítima, com cavalaria, estandartes, o aparato militar de Roma, dois cortejos. Imaginem aí na mente de vocês, duas entradas, duas concepções de poder. Uma entra com a força das armas, o outro entra com a força da mansidão. O mundo não mudou muito desde então, minha gente. Não mudou. A gente está olhando aí agora o que está acontecendo no mundo. Nós continuamos fascinados pelo poder que se impõe, né? A gente fica assim encantado com o poder que se impõe e a gente fica desconfiados do poder que se abaixa. A gente fica assim sem dar muita confiança a esse poder que se humilha, que é manso. E a multidão estende mantos no chão. É o gesto que se fazia para reis. A multidão corta ramos de árvores. Mateus não diz que são ramos de palmeira. Quem fala em palmeiras é João. Mateus diz simplesmente ramos de árvores, o que nos remete à festa dos tabernáculos, quando o povo agitava ramos celebrando a presença de Deus no meio do seu povo. A multidão grita: Hosana ao filho de Davi.
Mas vejam, meus irmãos, a palavra Hosana é curiosa, porque em hebraico significa literalmente salva-nos, por favor. Salva-nos. Oshianá. É um grito de súplica que se tornou grito de aclamação. Eles gritam, salva-nos, salva-nos. E eles gritam isso sem perceber que estão diante daquele que vai salvá-los de um modo que nenhum deles imagina. Vai salvá-los não pela espada, mas pela cruz. E quando Jesus entra em Jerusalém, Mateus diz que toda a cidade se agitou. O verbo grego usado aqui é da mesma raiz de sismo, ou seja, terremoto. A cidade tremeu. É o mesmo verbo que Mateus usará no capítulo 27, quando Jesus morre e a terra treme. A entrada de Jesus provoca, minha gente, um terremoto. É porque a gente não presta atenção nisso. A morte de Jesus provoca outro terremoto. Entre um tremor e outro está a paixão. Aqui no evangelho de hoje há 2 terremotos. 2. A escala de Richter, sei lá como é que fala, né? Lá em cima, 2 terremotos. A terra tremeu. E agora vejam, meus irmãos, a gente passa aqui para o segundo evangelho, onde vai estar o segundo terremoto. E a cena muda radicalmente, aquela multidão que jogava panos, né? Era o rei que estava entrando, gritando, Hosana, salva-nos. Acabou. Aqui a gente está diante de Pilatos. Jesus está de pé, amarrado, em silêncio. Pilatos pergunta, tu és o rei dos judeus? Esse texto, ele realmente... alguém me disse assim, João, todo o episódio você disse que esse texto é muito bonito, que esse texto é muito marcante, mas realmente é que eu me empolgo e acho realmente muito bonito, não é? O evangelho me encanta, eu fico cada vez mais encantado. Mas esse texto de hoje, eu fico pensando naquele diálogo, se a gente escutá-lo com calma, se a gente for olhando, for acompanhando, é muito bonito, como nosso Senhor é bonito. Jesus responde à pergunta de Pilatos, tu és o rei dos judeus? E Jesus responde com aquela frase enigmática, tu o dizes. Em grego, su leges. Tu é que estás dizendo. É quase uma ironia. Jesus devolve a pergunta, como se dissesse, a questão não é quem eu sou. A questão é quem tu dizes que eu sou. E essa pergunta atravessa os séculos e chega até nós aqui agora. Quem tu dizes que eu sou? Porque quem eu sou aqui não está em jogo. Quem eu sou, o Pai sabe. Quem tu dizes que eu sou? Pilatos é uma personagem fascinante do ponto de vista psicológico, porque ele sabe que Jesus é inocente. O texto diz que ele sabia que o haviam entregado por inveja. Sua mulher lhe manda um recado, não te envolvas, Pilato, com esse justo, porque hoje de noite eu sofri muito em sonhos por causa dele. Pilatos tem a verdade diante dos olhos, tem o aviso nos ouvidos, tem o poder nas mãos, mas mesmo assim Pilatos escolhe a covardia. Lava as mãos. É talvez o gesto mais famoso da história e é o gesto mais comum da humanidade. Porque quantas vezes nós lavamos as mãos diante da injustiça? Quantas vezes nós sabemos o que é certo e preferimos o que é conveniente? Pilatos, minha gente, não é um monstro. Pilatos não é. Pilatos é o funcionário que não quer se complicar. Pilatos é o vizinho que não se mete. É o cidadão que muda de canal. Não é? Pilatos somos nós, toda vez que a covardia veste a máscara da prudência. E a multidão, aquela mesma multidão que dias antes gritava Hosana, agora grita crucificam. E aqui a gente pode pensar que a multidão não é má em si. Ela é manipulável. Os sumos sacerdotes convenceram o povo. É o mecanismo do bode expiatório que o pensador René Girard estudou tão bem. Quando a violência coletiva precisa de uma vítima, ela encontra uma. E todos se unem contra o inocente, porque é mais fácil odiar juntos do que pensar sozinho. O Evangelho nos surpreende
Porque Jesus aceita ser o bode expiatório definitivo. Ele não reage, ele não se defende, ele não acusa. Eu fico olhando, meu Deus do céu, né? A gente como advogado, a gente fica pensando, meu Deus, não se defende, não acusa, não reage. Não, ele absorve a violência sem devolvê-la. Meu Deus. E ao fazer isso, ele desmascara o mecanismo para sempre. Pensem nisso, minha gente. Ao longo da paixão, segundo Mateus, há uma série de despojamentos. Ele vai se despojando. Primeiro tiram de Jesus a liberdade, ele é preso. Depois tiram a dignidade, ele é cuspido. Meu Deus, ele é esbofeteado. Tiram-lhe as vestes, é desnudado. Tiram-lhe o nome, chamam-no apenas de o Rei dos Judeus, com sarcasmo. Tiram-lhe a companhia, os discípulos fogem, ele fica sozinho. Tiram-lhe até a sensação de Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Em hebraico é Eli, Eli, lama sabachthani. O Salmo 22. Jesus morre rezando, morre com a escritura nos lábios. Mesmo quando sente que Deus o abandonou, é a Deus que ele se dirige. É isso que faz um justo. Mesmo no abismo, ele grita para cima, ele grita para o alto. E aqui há algo que me comove profundamente, porque Mateus é o único evangelista que relata que no momento da morte de Jesus, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos ressuscitaram. É uma imagem apocalíptica, quase surreal. A mensagem teológica é clara. A morte de Jesus abre os túmulos. A morte de Jesus liberta os mortos. Aquilo que aconteceu com Lázaro em Betânia no evangelho de domingo passado, agora acontece em escala cósmica. O grito de Jesus na cruz, aquele grito forte antes de entregar o Espírito, é o mesmo grito de Lázaro. Lázaro, vem para fora. Só que agora é um grito dirigido a toda a humanidade. Santo Afonso Maria de Ligório costumava dizer que basta contemplar o crucifixo por 5 minutos para aprender mais sobre o amor de Deus do que em anos de estudo teológico. Há uma sabedoria imensa na cruz que ultrapassa a razão. A cruz não se explica, a cruz se contempla. E na contemplação algo acontece no coração. Caem as máscaras, cessam as desculpas. A gente fica olhando, cessa qualquer vitimismo, porque a gente fica diante da verdade nua, como Jesus na cruz. A gente fica ali despojados de tudo, mas inteiramente na verdade. Nesta Semana Santa que se inicia, eu quero propor a vocês algo simples, mas que pode ser transformador. Primeiro, leiam a Paixão segundo Mateus inteira, em voz alta, se possível. Devagar, parando em cada personagem. Perguntem-se, onde eu estou nessa história? Eu sou Pedro, que jura fidelidade e depois nega. Sou Pilatos, que sabe a verdade, mas lava as mãos. Perguntar com honestidade. Será que eu sou Simão de Cirene, que carrega a cruz quase por acaso e sem querer se tornar parte da história da salvação? Eu sou a multidão que grita o que os outros mandam gritar? Essa é uma pergunta tão importante para a gente. Eu sou o centurião que só reconhece Deus quando tudo já parece perdido. Depois disso, segundo passo, escolha um momento desta semana para ficar em silêncio diante de um crucifixo. Olhando, não peçam nada, não digam nada, apenas olhem. Deixem que a cruz fale, deixem, porque vejam, a Semana Santa não é uma comemoração do passado, é um mergulho no mistério que acontece agora, hoje, em cada coração que se abre à verdade. Meus irmãos, entramos hoje na semana mais importante do ano litúrgico, da aclamação à cruz, da cruz ao sepulcro, do sepulcro à manhã de Páscoa. Não temamos percorrer esse caminho, não temamos os nossos próprios Getsêmanes, as nossas negações, os nossos medos, porque aquele que entrou em Jerusalém montado num jumento, manso, pobre, curvado,
é o mesmo que saiu vitorioso do sepulcro, e se ele desceu até o fundo da nossa miséria, foi para que nenhum abismo fosse mais profundo do que o seu amor. Que a Virgem das Dores, que permaneceu de pé ao lado da cruz, quando todos fugiram, nos dê a fortaleza de acompanhar seu Filho nesta semana. Que seja uma semana realmente santa. Que Nossa Senhora nos abençoe, nos ensine que ficar de pé diante da dor não é insensibilidade, é a forma mais corajosa de amar. Meus irmãos, durante esta semana, como tenho feito, será a nossa última semana com áudio de 2 minutos no meu canal no WhatsApp. Você ainda pode entrar e pode participar. A todos vocês, uma santa semana santa. Durante os dias do Tríduo Pascal eu gravarei episódios aqui para vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.